O dinizismo que eu citei voltou a estar em alta? Digam pra mim. A gente vai até rodar aí, pra gente não começar no que seria mais óbvio, Flamengo e Palmeiras. Bragantino, vocês já falaram dele aqui. E olha, hoje mandou o Fernando Seabra embora depois dessa derrota. Com mais umas 5 rodadas, talvez o Bragantino caísse. Né? Você que já tanto falou sobre o dinizismo, Arnaldo Ribeiro, evoluiu? Não evoluiu. Não evoluiu? Não é isso. O dinizismo, em algumas ocasiões, ele funciona plenamente. Não são... não são os trabalhos mais comuns de sucesso, mas é inegável que esse período dele no Vasco encaixou completamente. Claro que ajudado por uma janela bem feita pelo Vasco, investiu no time de futebol, mas tem as digitais dele, essa nova equipe, com essa nova campanha, é o melhor time do segundo turno ao lado do Palmeiras e do Mirassol, uma sequência excelente, está na semifinal da Copa do Brasil contra o Fluminense. Então tem muito do dinizismo nesse time, né? Zagueiros construtores, um cérebro que todas as jogadas passam pelo pé dele, o Coutinho, já foi o Daniel Alves num time, já foi o Ganso no outro time, jovens promissores como o Ryan. Então tem bastante, uma mesma formação, a insistência na mesma formação, tem bastante do dinizismo do Vasco, que é um time agora candidato a, se não brigar pelo título brasileiro, porque a arrancada foi muito tarde, brigar por uma vaga na Libertadores que era super improvável, né? Na metade do campeonato. Por isso essa reação no segundo turno é muito importante. E, levando em consideração que a semifinal da Copa do Brasil só é em dezembro, e é um clássico com o Fluminense, ele tem chance, por exemplo, de ser campeão na Copa do Brasil. Acho mais difícil o dinizismo encaixar em Copas, porque são jogos em que muitas vezes ele não, mesmo mata-mata, ele não abandona o seu princípio. Já foi campeão até da Libertadores. Eu ia falar isso, mas você... Mas em eliminatórias, no mínimo emocionantes, como aquela situação com o Internacional, né? Mas eu acho, de qualquer forma, o desfecho da temporada para o Vascaíno, que parecia ser um terror, né? Quando viramos o ano, vai correr risco de rebaixamento, vai não sei o que lá. Eliminou o Botafogo na Copa do Brasil e está numa sequência espetacular no Brasileiro, recebe o São Paulo no próximo domingo em São Januário. Ô Mauro, se a gente pegar o recorte das últimas 5 partidas, o Mirassol conseguiu 3 vitórias seguidas, o Vasco conseguiu 4, né? Fez se não me engano, esses 4 jogos, os últimos são aquele jogo maluco com Vitória, né? Que acabou 4-3, venceu depois o Fortaleza jogando fora de casa, é o clássico, e aí agora esse jogo. E é bom a gente falar também, porque quem está falando do Diniz, na verdade, está suspenso. Foi o Evandro Fornari, que é auxiliar, que comandou o time, mas depois na coletiva até falou, não, o plano de jogo foi tudo feito pelo Diniz e tal. E se fala muito ali, se falou agora, principalmente da chegada dos jogadores, da defesa. Por isso que eu brinquei até com o Arnaldo na hora de passar a pergunta, porque eu acho que sempre tem uma parte do dinizismo, ou do que ele tenta colocar em prática que precisava evolução, era a parte defensiva mesmo, né? Repete os 4 times que o Vasco jogou. Eu acabei de falar. Vitória é um destruidor Z4. de sonhos, né? Olha aí. Depois, Fortaleza. Z4. Fluminense, o clássico, sim, ok. E Bragantino. Bragantino não é Z4, sabe lá como, né? Porque assim, a campanha é de Z4, já há várias rodadas dos piores times. Eu acho que o Vasco aproveitou bem um pedaço bom da tabela, com adversários mais acessíveis. O clássico é mais, né? O clássico tem um diferencial óbvio, né? A vitória da semana passada. Eu acho que o desafio vai ser manter esse pico da remada quando começar a enfrentar adversários mais difíceis. Pegou uma fatia boa do campeonato, alguém dirá, mas o Flamengo perdeu o Fortaleza. Competência do Flamengo. Eu ia falar. Competência do Flamengo. A análise é do Vasco, não é do Flamengo. O Flamengo fez um papelão. O Fortaleza tem mais derrotas em casa do que vitórias. O Vasco foi lá, ganhou. O São Paulo ganhou do Fortaleza com menos um jogador desde o primeiro tempo, 2-0. Então, assim, foram oportunidades bem aproveitadas, vejo dessa maneira. Para achar que o Vasco está voando, aí você tem que ver mais jogos contra equipes mais desafiadoras, uma sequência mais difícil. A gente vai ver até onde vai essa questão do Vasco. Acho natural a empolgação do torcedor, a perspectiva é interessante, mas eu acho que tem essa ressalva. Você pega, às vezes, um pedaço da tabela com adversários mais acessíveis, consegue emplacar vitórias, que é o que se espera do Vasco, como disse o Arnaldo, depois de fazer investimentos, mas eu acho que é preciso um pouco de cautela, porque o Diniz é sempre muito exagero.
nada presta ou é tudo muito exagerado. Acho que não é uma coisa nem outra. Bom momento, mas tem que se confirmar. E eu, por uma questão de coerência, como eu sempre falo sobre esse aspecto, falo do Corinthians, falo de outros, né? Falo até da Ponte Preta, que subiu devendo salário 100 dias, mais ou menos. Vamos falar no e final, subiu, inclusive, que a gente vai fazer uma homenagem. É bom lembrar que o Vasco da Gama entrou em recuperação judicial, a SAF, e contratou o jogador. E aí oferece para os seus credores, como o ex-ídolo, ele foi ídolo do Vasco nos anos 90, Valdir, pagamento de desastre de 92%. Andou nas manchetes aí dias atrás. Exato. Um depoimento emocionante até dele ali. Falou, o dinheiro me pertence, eu trabalhei, querem pagar 8%. Isso é absurdo. Tem um time na Inglaterra chamado Sheffield Wednesday, que pertencia a um tailandês, e esse cidadão, a família dele é dona de uma das maiores empresas que fazem atum enlatado no mundo. São bilionários. Comprou o time, afundou o time, rebaixou uma vez para a terceira divisão, voltou, está em último, e o time quebrado. Entrou em recuperação judicial. De cara, 12 pontos são retirados, está com 6 negativos, com o pé na terceira divisão. Onde tem fair play financeiro, se você não cumpre os compromissos e você entra em recuperação judicial, você é punido esportivamente. Está previsto lá. Aqui no Brasil, o Corinthians não paga o Cuiabá, o Inter não paga o Thiago Maia, o Atlético não pagou não sei quem, e vai rolando. E o Vasco entrou em recuperação. É uma SAF, gente, já é uma SAF, o futebol já foi vendido, deu esse rolo todo, agora entra em recuperação judicial. Aí chega para os credores e fala, eu pago isso aqui. Aí fica essa briga. Mas tem dinheiro para trazer Matheus França, Robert Renan, manter o Felipe Coutinho. Esse aspecto a gente não pode ignorar, porque é uma concorrência que não é leal com clubes que vão cair, por exemplo, ou que estão ali brigando com o Vasco por uma vaga em competição e que não estão em recuperação judicial, que nem SAF viraram. Então, assim, a gente tem que falar mais sobre isso. É antipático falar sobre isso? Eu sei que porque o pessoal quer ver só jogar confete. Mas é uma questão de coerência. Eu falo sempre no caso do Corinthians. Se eu não falar do Vasco, aí eu sou bairrista, é o time do Rio, Mauro não fala. Não, tem que falar. Como eu falei da Ponte. Eu acho que esse ponto, eu não consigo olhar para o Vasco ignorando isso, especialmente pensando nas pessoas, como o caso do Valdir, que simboliza os credores do Vasco e que não recebe. E o futebol brasileiro é isso aí.